dia, meus queridos. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam se cuidando. Na semana passada passei 5 exercícios sobre quantidade de calor, né? Então vamos fazer aqui, de múltipla escolha, vamos fazer aqui a resolução desses 5 exercícios, né, para a gente dar sequência ao nosso conteúdo. O primeiro exercício é da UEL 2012. O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa do ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 0,5 kg, que a temperatura que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius e que o calor específico do ferro vale 0,1 calorias por grama grau Celsius, assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor em calorias a ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo ferreiro. Bom, lembrando a regra da quantidade de calor, né? Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, quantidade de calor aqui eu não sei. A massa é de meio quilo, só que a massa na fórmula tem que ser dada em gramas. Meio quilo dá 500 gramas. O calor específico já foi dado, 0,1. E a temperatura variou de 20 graus, que é a temperatura ambiente, para 520. De 20 graus para 520, né, houve aí um aumento de 500 graus. Né? Então, eu tirei aqui a temperatura inicial é 20. Aqui, ó, dá a temperatura inicial da ferradura, 20 graus Celsius. Então, temos aqui, aplicamos, então, a resolução. Multiplicação direta, 500 vezes 0,1 vezes 500. Isso dá 25.000. No caso, calorias. Essa é a quantidade, né, de calor. Analisando as opções, chegamos que o resultado é a letra D, 25.000. Para o próximo, da SpaceX 2011, para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 calorias por grama grau Celsius, de 20 graus para 50 graus Celsius, será necessário fornecer uma quantidade de energia igual a... Bom, temos de novo, quantidade de calor, né, é igual massa 200 gramas, vezes calor específico, que é 0,6, vezes variação de temperatura. A temperatura foi de 20 para 50. Houve um aumento aí de 30 graus na temperatura. Então é só multiplicar 200 vezes 0,6 vezes 30. Né? Isso dá 3.600 calorias. Analisando as opções que nós temos aí, chegamos à conclusão que o resultado é a D. De novo. Ok? Vamos então para a questão 3. A temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Considera uma pessoa de 80 kg de massa e que esteja com febre a uma temperatura de 40 graus Celsius. Admitindo que o corpo seja feito basicamente de água, podemos dizer que a quantidade de energia em quilocalorias, quilocal, que o corpo dessa pessoa gastou para levar sua temperatura até esse estado febril deve ser de próxima de quanto? Dado o calor específico da água, sendo 1,0 vezes caloria por grama grau Celsius. Bom, ele quer a energia em quilocaloria. Quer dizer, então, que não há necessidade, nesse caso, de transformar 80 quilos em gramas, porque ele quer em quilograma, em quilocaloria. Então, a quantidade de calor vai ser igual massa, que é 80, vezes calor específico, que é 1, vezes variação de temperatura. De 36 graus e meio para 40 graus, dá uma diferença de 3,5 graus. Então, fica 80 vezes 1 vezes 3,5. E isso vai dar 80 vezes 3,5, dá 280 quilocalorias.
Nesse caso, opção B de bola. Ok? Questão 4. Um líquido é aquecido através de uma fonte térmica que provê 50 calorias por minuto. Observa-se que 200 gramas desse líquido se aquecem de 20 graus Celsius em 20 minutos. Qual é o calor específico do líquido medido em calorias? Calorias por grama grau Celsius. Primeiro, quantidade de calor, né, oferecida por ele, 50 calorias. Massa, 200 gramas. Calor específico não sabemos. Variação de temperatura. Aqui são 20 graus em 20 minutos. Aqui, como a caloria são 50 por minuto, eu tenho que saber quantos graus por minuto. 20 graus por minuto seria 1 grau por minuto. Então aqui o calor específico vai ser 200, calma só um minutinho, 200 vezes 1, fica 200 vezes calor específico. Daí o 200 está multiplicando, passa a dividir, fica 50 dividido por 200, igual calor específico. Portanto, o calor específico vai ser 50 dividido por 200, que dá 0,25 calorias por grama grau Celsius. Assim, o resultado final nesse caso é a letra C. Ok? Vamos para o último. Uma mesma quantidade de calor Q é fornecida a massas iguais de dois líquidos diferentes, 1 e 2. Durante o aquecimento, os líquidos não alteram seu estado físico e seus calores específicos permanecem constantes, sendo tais que o calor específico da substância 1 é 5 vezes o calor específico da substância 2. Na situação acima, os líquidos 1 e 2 sofrem respectivamente variações de temperatura 1 e variações de temperatura 2. Tais que a variação de temperatura 1 é igual a... Eu quero saber a relação da variação sofrida pelo líquido 1 em relação ao líquido 2. Aqui o coeficiente do 2 do 1 é 5 vezes maior do que o do 2. Como o coeficiente do 1 é 5 vezes maior do que o 2, significa que a substância 1 ela vai ter, né, uma variação de temperatura menor. Só um segundo, deixa eu raciocinar para não falar besteira. Bom, como a quantidade de calor oferecida é a mesma, fazemos assim. Quantidade é igual a massa vezes calor específico de 1 vezes variação de temperatura. Da substância 1. Então aqui, isolando a variação de temperatura, vou ter Q menos M. Desculpa, esse número está multiplicando para dividindo, né? Então, só um minutinho. Então, Q em cima, embaixo, M vezes C1 vezes... É só, né? Desculpa. Igual a ΔT1.
faço a mesma coisa com a substância 2, que é igual a m vezes calor específico do líquido 2 vezes a variação de temperatura da substância 2. Então, isolando o ΔT2, né, o M e o calor específico 2 passa a dividir. Assim eu tenho aqui a variação de temperatura 1 e a variação de temperatura 2. Coloquei em destaque para analisar. Agora, fazendo aqui a razão, o que eu sei que o coeficiente de 1 é 5 vezes o coeficiente do 2. Então, substituindo aqui, vamos obter quantidade sobre M vezes 5C2 é igual ΔT2, ΔT1, desculpa. C1 é 5 vezes C2. Bom, a massa, ela é a mesma. Então, vou no lugar do Q, colocar a fórmula da quantidade de calor. Vai ficar, então, ΔT1 igual no lugar do Q, coloco M vezes MC ΔT sobre 5 vezes M vezes C2. Bom, analisando aqui a relação que nós encontramos, alguns elementos podem ser cancelados. O M em cima pode cortar o M embaixo, o C2 em cima corta o C2 embaixo. Daí o que sobra é a nossa relação. Então, ΔT1 é igual, em cima vai sobrar ΔT2 embaixo, tirando o M e o C2, sobra o 5. Okay? Porque aqui eu cortei o M e cortei o C2. Então, a relação aqui é dada no exercício A. Okay? Então, esse aqui seria o resultado final. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Esse foi meu chatinho de chegar lá. Basicamente, vocês poderiam ter feito, como aqui a relação do calor específico é C1 igual a 5C2, Resumindo, a gente poderia ter feito